Oi, gente. Eu sou Ale, o Santo, e eu estou iniciando o segundo episódio do quadro Você no Set, um quadro que especificamente procura autores, escritores e toda a diversidade possível da arte pinedense para ser mostrada. Dá uma forma de dar voz a essas pessoas para que eles possam simplesmente encantar com a tua arte e até mostrar um pouco do que está por trás de tudo isso. Porém, hoje nós temos um desvio dos mais gratificantes possíveis. Temos ao nosso lado um dos grandes nomes da TV, do cinema e do teatro brasileiro. Alguém que inspirou muitas vidas, alguém que marcou muitas vidas e que marcou com a sua trajetória a trajetória de outras pessoas que trabalham com a arte assim como ele. Eu trago do meu lado Matheus Nastergaile, um dos grandes nomes para mim e para todos que aqui se fazem presente. Que alegria estar aqui com vocês. Que maravilha. Que alegria essa oportunidade, que alegria estar em Penedo, que alegria sair um pouco de casa, sair da quarentena para um festival de teatro, de cinema que está acontecendo aqui, o Circuito Penedo de Cinema, e mostrando um filme meu, Piedade, podendo conhecer uma cidade que eu não conhecia e dar esse pequeno respiro dentro da quarentena, da pandemia. Claro que a gente tomou todos os cuidados, precauções necessárias, os convidados foram testados, seremos testados na volta e etc. Tentei me proteger o máximo possível, mas também me permiti dar algumas boas caminhadas, nadar no Rio São Francisco, entrar em algumas igrejas, coisa que eu adoro. Você vai me mostrar o Teatro 7 de Setembro hoje. Isso mesmo. Enfim, estou encantado com a cidade, com tudo que aconteceu e muito feliz de estar aqui com vocês agora. Isso é interessante porque na primeira conversa que nós tivemos, né, anteriormente, há 2 dias atrás, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o carinho com o qual você falou da cidade. Eu sou penedense, eu tenho um amor gigantesco por este lugar, por cada canto, por cada viela, e me despertou um sentimento tão gigante, sabe, que às vezes o pessoal daqui mesmo esquece, porque não tem um incentivo na educação, da cultura junto envolvido para fazer com que desperte esse olhar, sabe? E aí é uma cidade bela. É justamente com uma história cravada nela, uma história de beleza e de dor. Sim, de fato. Muitos prédios imponentes, né, e amostrados, como se fala, que não só mostram a mistura das culturas na nossa formação e a maneira como a coisa se dá através de um poderio de famílias abastadas, mas também mostra a liberdade de cada artista dentro das igrejas ou na arquitetura, nos afrescos, na arte em geral, a liberdade de cada artista em colocar, às vezes disfarçadamente, sua cultura, o seu toque ali, né? O barroco brasileiro tem muito essa coisa de uma cultura negra infiltrada, indígena infiltrada, e também uma dor ao saber que todo esse trabalho foi construído basicamente com mão de obra escrava ou semi-escrava, como acontece até hoje. Então, eu sou apaixonado pelas cidades históricas brasileiras. Eu tenho uma loucura por Ouro Preto, por Paraty, por Olinda, em Pernambuco, por Tiradentes, em Minas Gerais. Sou louco por essas cidades. E não conhecia Penedo, já sabia que era uma cidade bem bonita. Fiquei absolutamente encantado. É claro que soma-se a isso o fato de eu ter feito a quarentena mesmo, desde março. Então eu também estou muito sensível a tudo que eu estou vivendo e vendo. Estar aqui com você agora, por exemplo, é uma exceção. Conversando com vocês, com você aqui na quarentena, tudo foi via computador, online. Até fiz um espetáculo de teatro que eu faço há 5 anos via internet, ao vivo, pelo Sesc e tal, mas nunca a presença das pessoas como foi aqui no Festival de Cinema, como está sendo, e como está sendo aqui essa entrevista com você. Todas foram online. Ai, meu Deus, é muito louco isso, né? Porque a gente se depara com um momento em que a gente é proibido de tudo, sabe? Nós estamos acostumados a tocar o outro, a sentir o afeto do outro, e esse afeto ele passa a ser à distância, sabe? Eu acho que é uma grande aprendizagem para toda a espécie humana, né? Assim como as pestes todas ensinaram coisas, impulsionaram depois uma resposta artística,
uma resposta científica, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento de grande aprendizado, com o capitalismo tentando impedir que nós nos transformemos demais, que ele quer retomar as rédeas do seu curso, né? Naturalmente o mercado, as leis de mercado e do capital querem continuar o seu caminho, independentemente do que está acontecendo, mas acredito que cada ser humano, por motivos diversos, aprendeu coisas. Assim, alguns não puderam trabalhar, outros perderam seus trabalhos, outros perderam familiares, muitos perderam familiares, e muitos, talvez os mais privilegiados, não tenho certeza, ficaram sozinhos consigo próprio, ficaram sozinhos, pensando, se reconhecendo, se conhecendo de novo, se retateando. Eu acho que isso vai ter um reflexo bonito no cinema, isso vai ter um reflexo bonito na televisão. Eles não estavam gravando, né? Eu acho que esse período de isolamento causado pela pandemia vai nos dar frutos bonitos que já estão se espalhando por aí. Uma das coisas que eu notei é que teremos uma chegada de um cinema alagoano pós-pandemia. Senti isso pelos curtas que eu vi, pelo longa que eu vi, por ter conhecido a galera do cinema alagoano aqui no festival. Eu senti que vem aí, depois da pandemia, uma onda bonita alagoana de cinema. A cultura alagoana não é muito conhecida. Eu digo Brasil afora, e lá onde eu moro, Rio, São Paulo. A gente sabe que alguns alagoanos importantes nos afetam, nos formam e a gente admira, mas a gente não consegue rapidamente localizar um cineasta alagoano, por exemplo, que se admire. Você tem que procurar ali, né? Não é como o cinema pernambucano, que já atingiu seu lugar e etc. De fala, né? Que se diz hoje em dia, né? Então é isso. Eu não sei que frutos colheremos. Alguns vão ser dolorosos, mas alguns serão bonitos. Estou falando isso tudo porque a gente estava falando do barroco e de como ele é imponente, rico e ao mesmo tempo tristonho, porque ele também nasce de dores. Acho que algo parecido vai acontecer depois da pandemia. Teremos uma safra de realizações artísticas no teatro, no cinema, nas artes plásticas, na música, na escrita, no poema, que vão vir com força e com dor, com violência e dor. Junta-se a isso o fato de a gente estar vivendo uma derrocada da democracia brasileira desde o golpe, e estamos vivendo no bolsonarismo, né? Que é um movimento tristonho, né? É um movimento de aposta no capitalismo excessivo, na mentira religiosa e no não favorecimento à cultura. Não vou nem falar de arte, que parece que a gente está falando só da gente. A cultura em geral, existe um desprezo, né? Existe um desprezo. Ou reza naquela cartilha, ou não reza. E que uma parte da população permaneça mão de obra escrava. Isso é importante para o capitalismo, para o bolsonarismo, para os americanos, que o Brasil mantenha uma característica de ser um grande celeiro de mão de obra barata escrava, com muitos recursos naturais disponíveis para a livre exploração do estrangeiro, né? E isso o bolsonarismo gosta, o bolsonarismo se usa disso. Enquanto que eu acho que os governos anteriores, apesar de todos os defeitos e tragédias, não tinha. Ele tinha, apesar, repito, de todos os defeitos e erros, um apreço pelo povo brasileiro e um trabalho de formiguinha, confesso, em tentar acessar, deixar a cultura mais acessível para as pessoas, deixar a universidade mais acessível às pessoas. Acho que existe essa intenção no petismo, ou vamos dizer no esquerdismo, que fracassou ao se aliar terrivelmente às práticas comerciais e políticas e fisiológicas do Brasil. Mas, de qualquer maneira,
entramos nesse grande caos em que isso foi negado pela maioria da população, estimuladas pela mídia também, mas também com alguma razão, querendo alternar um pouco esse poder, né? Só que a opção foi feita de uma maneira muito violenta e muito tristonha. Alternamos o poder com pessoas incapazes, muito ligadas aos piores projetos capitalistas do Brasil, né? O agronegócio de larga extensão, né? E é isso, a permanência do povo na ignorância para que a mão de obra escrava seja utilizada mais tempo e para impedir mesmo que a gente se torne um país mais autônomo. Então acusaram tudo que foi feito de comunismo e os artistas obviamente ficaram acusados de participarem de um tipo de mamadeira gigante da corrupção petista. Isso não é uma verdade. Tem que se procurar o inimigo certo do Brasil, obviamente não é a arte. E tem que se deixar o povo brasileiro falar. Foi muito bonito estar em Penedo e, além de conhecer a beleza do local e as pessoas, ter conhecido o cinema penedense, porque eu não conhecia e fiquei muito impressionado. Tem muita coisa bonita, muita coisa bonita. Se deixassem a gente falar, ia ser tão incrível. Isso é interessante porque eu tenho, no nosso momento agora, e eu digo nos últimos anos, embora muito novo, eu vejo quanto a fragilidade ela tem tomado uma grande escala, sabe? Mas ao mesmo tempo, quanto essa fragilidade, ela expõe um lado humano da gente que a gente às vezes esquece, sabe? E como isso a gente coloca nos nossos afazeres, seja do profissional, seja como artista, seja como um simples andar na rua, porque esse processo de ocupação, sabe, de um espaço muito maior que a gente, que lida com a gente e de lidar com o outro para acima de tudo, sabe? Então, assim, essa fragilidade ela traz até uma humanidade que foi esquecida. E aí eu vejo isso muito retratado no que vem sendo produzido pelos jovens de Penedo, pelos jovens de todas as Alagoas, que faz com que o cinema seja feito de uma forma ímpar, sabe? Tá vindo uma galera que eu acho que é fruto direto desse nosso período bonito ali, desde Fernando Henrique, os dois governos do Lula principalmente, que são um reflexo, vocês são muito o reflexo dessa possibilidade, né? O que me preocupa no bolsonarismo é que ele condena talvez uma galerinha, né? Isso. Mas eu acho que esse papo já é um pouco fruto dessa abertura que abraça, porque a grande maioria do povo brasileiro, ou quase todo brasileiro, nasce numa família simples, né? E é preciso ele ter orgulho de si e acessar a informação, para a gente ter pessoas como vocês agora aqui, mexendo com arte, com cultura, né? Então agora é com vocês, assim. Eu ainda tenho fôlego, tenho 50 anos, mas agora é muito com vocês. Então ver os curtas, não só de Alagoas, do Brasil todo, como eu posso ver nos festivais, sempre é uma alegria. E saber que aqui está tendo um movimento forte, a formação de uma equipe. Conversei muito com os realizadores aqui no festival. Eles contam que está existindo a formação de uma equipe em todas as áreas do cinema. E isso no cinema inclui tudo mesmo. Artistas plásticos, cenógrafos, técnicos, diretores, atores, né? É preciso uma formação de atores para que eles vão para o cinema, para que eles sejam os atores daquele cinema. Então o cinema reúne todas as artes, é muito bonito. E eu tenho dado nos últimos anos uma atenção especial para o teatro. Eu sou um homem que comecei fazendo teatro em São Paulo, comecei a estudar no finalzinho dos anos 80, fui para o CPT do Antunes Filho, que foi uma grande escola para muitas pessoas, de muitas gerações lá de São Paulo. O Antunes, para quem não sabe, foi um grande diretor que levou o teatro brasileiro para o mundo inteiro e que há muitos anos estava baseado no Sesc, em São Paulo, recebendo jovens atores para formação. E esses jovens atores integravam as peças que viajavam o mundo inteiro em festivais de teatro. Então ele era muito importante em São Paulo para quem queria ser ator.
Comecei por ele, fazia artes plásticas, logo entendi que eu queria ser ator, fui para o CPT, fui aceito no teste do CPT, que era uma coisa muito difícil, e entrei para o Paraíso Zona Norte, que era uma montagem antológica de Nelson Rodrigues. Ele fazia A Falecida e os Sete Gatinhos, querendo transformar Nelson definitivamente num trágico, e utilizando um butô oriental como base de movimento para os atores. Queria fazer das peças algo mítico, tragédias míticas. Eu, muito novo, com a primeira experiência teatral, então vi esse processo, entrei nessa sala de ensaio, não estreei a peça, ele me achou muito novo para estrear, ele estava certo. Fiquei um ano ali com ele, conhecendo Nelson Rodrigues, Kazuono, Hijikata, os mestres do butô, e conhecendo profundamente, pensando profundamente sobre o que é ser ator de teatro no Brasil. Foi uma boa aula, foi um bom começo. Logo na sequência fui para a Escola de Arte Dramática na USP, que era um bom lugar para se estudar no Rio, em São Paulo. E logo depois, o somzinho até não me fez. E logo depois, na escola, conheci os integrantes do Teatro da Vertigem, o Antônio Araújo e os atores que montavam o Teatro da Vertigem. Nós éramos todos muito jovens, todos na Escola de Arte Dramática, ou na ECA, em São Paulo, na USP, e o Antônio tinha o desejo de fazer espetáculos fora do palco italiano, espetáculos que movessem a plateia e ocupassem espaços míticos, tradicionais da cidade, da urbanidade. Então a gente começou fazendo Paraíso Perdido, numa igreja, numa catedral de São Paulo. Procuramos todas as catedrais, só uma nos aceitou, a Santa Efigênia, era o Padre Paulo na época. Entramos em cartaz com essa peça que era um tipo de teatro-dança, com muito texto, mas muita poesia, mas ainda muito físico, como é típico da nossa geração de teatro lá em São Paulo, naquela época. A palavra não era tão forte. Quando o Teatro da Vertigem começou, o teatro-dança era a grande escola de teatro em São Paulo. Não só por causa do Antunes, que tinha muito movimento, mas por causa dos seus discípulos. Muitos grupos de teatro-dança. Alguns baseados nos clowns, nos palhaços, outros no circo, outros na dança mesmo, contemporânea. Eu fui formado nesse ambiente. Então a gente via muita dança também, tanto quanto via teatro. Existia um amor pelo movimento. E lá no Paraíso Perdido, a gente tinha então um grupo de pessoas do teatro dança, eu incluso. Mas a palavra foi ganhando força. O espetáculo era baseado nos poemas de John Milton, Paraíso Perdido, que é sobre a expulsão dos anjos. Deus expulsa os anjos, criando uma horda de demônios que na verdade são humanos, viriam a dar nos humanos. E o Tó queria fazer isso dentro das igrejas. Era bem arrojado, era bem bonito. Ele era um homem muito católico, ele é um homem muito católico, o Antônio. Ele não é um ateu. Ele queria mesmo utilizar o espaço sagrado para dizer coisas que não considerávamos pecaminosas, considerávamos lindas, também sagradas, e queríamos abrir um pouco a perspectiva do que se pode fazer no espaço sagrado. Achávamos que o teatro, e eu continuo achando, é uma das atividades sagradas do homem. Ele não tem que estar recluso como um primo bastardinho do mal das religiões. Não, nascemos juntos, permanecemos juntos. É no teatro que se faz a livre oração. Só que no teatro não nos rendemos aos dogmas, que na maioria das vezes estão conciliados com interesses políticos. Então deixa as pessoas ali bem quietinhas, trabalhando, pagando seus impostos, bota bastante culpa nelas, né? E vamos manter a vida como ela está. O teatro é o primo das orações que pede liberdade. Não, vamos olhar para nós com alegria, com espanto, com horror, com crítica, com encantamento, mas vamos estar críticos nessa oração, que também é gozosa, também é tristonha, é trágica, mas também é gozosa, né? Também ela é uma catarse de alegria, né?
Então, ocupamos a igreja com essa perspectiva e a peça virou um fenômeno de público. Eram 100 pessoas só por dia que podiam entrar na nave da igreja. Era uma peça ambulante, como um alto, onde se acompanhava o Satanás, Lúcifer, o portador da luz, que era eu. Eu no meu primeiro trabalho, entre aspas, profissional no teatro. Íamos pela igreja inteira com o público, falando esses poemas, que eram inspirados na obra de John Milton, mas muito nas experiências do grupo também. Estudávamos a física de Newton, as quedas, a gravidade que nos puxa para baixo, fazendo uma relação da queda dos anjos com essa gravidade que nos puxa. Isso interferia então nos movimentos, os atores caíam muito na igreja, era muito bonito. E o anjo no final da peça largava suas asas, era eu, e caía lá do alto, pá, por uma corda. Eu era forte, eu descia a corda girando, que nem aquelas meninas das fitas e tal. Agora eu não faço mais isso. Lindo, 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 lindo. Eu botava Lúcifer era portador da luz, a tradução dessa palavra. Então eu botava uma lanterna aqui em cada braço, que eu fazendo assim eu acionava ou desligava a luz. Então eu era o guia do espetáculo, eu era o próprio Satanás guiando os espectadores pela igreja, diante do espanto da nossa separação de Deus. Foi tamanha a balbúrdia, foi tamanho o sucesso, foi tão bonita, a peça foi tão respeitada, que a gente conseguiu ocupar uma outra igreja naquele mesmo ano, em Curitiba, no festival maravilhoso de teatro, sempre presente na minha vida, de Curitiba. Na Catedral de Curitiba foi inesquecível. Aí sim, 500 espectadores. Eu desci no final por uma corda muito grande, não sei como eu tinha coragem. E aí, enfim, não consegui terminar a minha escola de arte dramática, fui mais um pouquinho lá para a escola, enquanto a gente começou a preparar o livro de Jó, que aí foi um boom do Teatro da Vertigem. O Jó acontecia em hospitais, aí sim a gente rodou o Brasil e o mundo. Ficamos 4 anos em cartaz em São Paulo, num hospital desativado, lindo, Matarazzo, um hospital maternidade de arquitetura fascista, todo de mármore. A peça também era itinerante, acontecia em 3 andares, cada ato acontecia num andar, e era uma adaptação do livro de Jó, do Antigo Testamento, relacionado à peste da AIDS na época. Poderíamos montar tranquilamente agora o livro de Jó, nos relacionando com a Covid, por exemplo. Na época a AIDS ainda matava muito, o tratamento não era tão elaborado, quer dizer, as pessoas não sobreviviam à AIDS. E a gente então usou o livro de Jó, ideia do Antônio novamente, dentro de hospitais, para falar disso e para questionar esse dogma religioso de que quem é bom recebe o bem, quem é mau recebe o mal, e de que Deus é bom e faz o bem, e que o diabo é mau e faz o mal. Não, estamos todos numa grande dança que inclui o bem e o mal. E estava no livro de Jó, tanto que o texto, apesar de ser uma tragédia, é um poema trágico, inaugural, assim, ele dá origem a quase toda a tragédia ocidental. Ele permaneceu proibido do compêndio bíblico muito tempo, até que decidiram finalizar o poema com a restauração dos bens e da saúde de Jó. Jó termina com um pequeno parágrafo em que se fala que Deus então devolveu tudo para Jó e ele foi feliz para sempre. Devolveu a família, as riquezas e a saúde. Mas isso só foi colocado para o texto poder voltar, porque na verdade no final do livro de Jó, Jó foi uma das poucas aparições de Deus, né, na mitologia bíblica. Ele aparece pouquíssimas vezes, acho que foi com Jó, depois foi aquelas leis, acho que foi Abraão, né? Não lembro agora. E tem mais uma vez, mais uma aparição concreta de Deus, né? No Antigo Testamento. São 3 vezes. E Jó, na verdade, o que ele faz é o seguinte: eu quero entender por que eu sofro, por que eu estou morrendo, se eu sou um homem fiel e bom, se eu faço meus sacrifícios, se eu sou caridoso com os pobres, se eu sou fiel à minha esposa, eu sou um dos conselheiros religiosos da minha igreja, por que eu estou com a peste, se eu fui bom. E uma grande discussão filosófica com os grandes amigos dele, que deu origem a esse poema e a essa peça que nós fizemos.
Uma grande discussão, cada nível do debate num andar do hospital, e a situação do Jó piorando, que ele vai morrer e Deus não vem falar com ele. E ele quer falar com Deus cara a cara. Ele tem essa arrogância. Ele fala, eu quero uma resposta dele. Eu quero que ele venha falar comigo. Aí na cena final, no centro cirúrgico, Jó à beira da morte, os amigos já abandonam Jó. Deus vem na forma de uma grande luz cirúrgica, nós fizemos dessa forma, e fala através do Jó. Eu falava o texto todo em hebraico, como foi escrito originalmente, depois eu traduzia para as pessoas. Deus só perguntou para Jó, não respondeu. Por isso que Jung tem um livro chamado Resposta a Jó, respondendo um pouco, entre aspas, para Jó, Jung, o psicanalista, o que Deus não respondeu. Porque Deus só perguntou. Deus pergunta para Jó, foi você que criou o firmamento, as estrelas lá do céu? Foi você que deu águia, deu a asa às águias? Foi você que criou o abismo dos infernos? Foi você que deu força caudalosa aos rios? Foi? Se foi você, cinge teus rins como um herói, eu te respondo. Se não foi você, Jó, cala a boca e morre. Termina assim o livro de Jó. É arrepiante. E depois colocaram um textinho lá para dar um... Não, Deus devolveu tudo. Não estamos aqui falando mal de Deus não, tá, gente? Estamos falando só como que era um poema forte e Deus se apresentava pela primeira vez sendo maravilha e horror nessa grande dança, né? Em tempos de peste sempre é bom lembrar disso. Ontem teve uma aglomeraçãozinha depois da sessão de cinema, teve um show ali na tenda e tinha muitas pessoas jovens. Eu fui jantar e quando eu voltei e passei por ali, eles queriam fazer selfie e estavam todos sem máscara, todos. Eu estou aqui sem máscara, mas eu vim de máscara. Estamos aqui a 1,5 metro, e assim que acabar a gente vai botar nossas máscaras e seguir nossa vida. Mas ali tinha uma aglomeração de pessoas bebendo e sem máscara e tal. E eu dei uma bronca na galera, dizendo, engraçado isso. E um deles me respondeu assim, eu tenho fé em Deus, meu senhor. Eu tenho fé em Deus. Mas você não tem medo de ficar doente? Falou, não, tenho medo de contaminar alguém. Eu falei, sim, contaminar alguém se você pegar e transmitir. E acho estranho você dizer que tem carinho por mim e querer fazer uma selfie comigo sem máscara, sendo que você pode estar me trazendo a morte. Bota-se nas mãos de Deus decisões que são nossas, né? Inclusive o aumento ou a diminuição do número de casos da peste. Está nas nossas mãos. Tem uma parte que não tem como controlar, que o vírus também é filho de Deus e ele está lá aproveitando, tentando sobreviver na gente. Mas a gente é suficientemente inteligente para dizer, não vamos deixar. Então, estou falando bastante do Jó, porque eu acho que durante a pandemia da Covid eu pensei muito nisso. E até pensei numa possível remontagem do livro de Jó, 25 anos depois, nas igrejas, para que a gente pudesse lembrar o que foi feito e dar o sentido novo que isso possa ter agora. E depois disso eles foram fazer o Apocalipse, o grupo foi fazer o Apocalipse em presídios. É um grupo muito interessante. Eles seguem seu trabalho e eu fui chamado para o cinema brasileiro, graças aos deuses, porque estava acontecendo a retomada do cinema. Eu tinha feito essas peças de importância, não tinha feito televisão, fui chamado para fazer cinemas. Os diretores de cinema e de TV iam no livro de Jó assistir. E dali surgiram muitos chamados para mim. Como eu era o Jó, eu ganhei prêmios, eu estava muito precocemente em evidência e o cinema estava se retomando. Então eu saí do grupo, tinha esse chamado, eu achei que era o caso. E fui fazer Hilda Furacão, o que é ex-companheiro, primeiro dos longas da retomada, depois Central do Brasil, Cidade de Deus. Eu fui para o cinema e fui para a TV com bastante cuidado, fiz pouquíssimas novelas, em geral fazendo séries que eu considerava bonitas e tal, tive essa sorte. E de uma certa maneira me afastei um pouco do teatro, por esse excesso de trabalho. Fazia de quando em quando um espetáculo bonito, no qual eu acreditasse muito,
mas muito voltado para o cinema. Dirigi um longa-metragem, A Festa da Menina Morta, e alguns anos atrás, mais precisamente, há 5 anos atrás, eu entendi que com essa explosão toda da tecnologia e da internet, o teatro estava voltando a ganhar o valor que ele tinha perdido. O teatro que queria competir com o cinema e com a TV me parecia uma bobagem. Tem coisas que o cinema e a TV fazem melhor que o teatro. Tem histórias que o cinema e a TV contam melhor que o teatro. Mas existe algo, essa cerimônia da qual a gente estava falando, essa ligação com o rito sagrado, que só pode ser realizada no teatro, não só por nós artistas, mas por quem estiver ali, pelo público e pelo fazedor da peça, do espetáculo. É algo feito em grupo mesmo, o teatro. E com o advento do cinema e da TV, muita coisa não sobrou mais para o teatro. O teatro não faz tão bem uma locação, uma ilusão de época, os textos mais cotidianos ou naturalistas. O melhor lugar para eles não é o teatro, mas os grandes textos trágicos, eternos, míticos, as peças mais violentas, os jovens mais ousados, o melhor lugar para eles ainda é nessa simplicidade do encontro, com menos projeção, com menos, não precisa de equipamento de última geração, é nós conosco. Zé Celso Martinez Correia sabe muito bem do que eu estou falando, né? Transforma todos os espetáculos lá no Teatro Oficina em um carnaval profundo, filosófico, de libertação, né? E uma grande prece contemporânea. Não é à toa que ele é abarrotado de jovens o tempo inteiro, aquele Teatro Oficina. Eu acho que essa é a principal coisa que eu queria dizer hoje aqui, que apesar da minha alegria com o que vai acontecendo com o cinema depois da retomada, da qual eu fiz parte, eu sou um dos fazedores da retomada, quando eu vejo um festival como esse, com curtas e longas, alagoanos tão lindos e tal, eu falo, nossa, valeu a pena esse movimento todo da retomada, né? Ele agora frutifica por aí. Não que eu vá fazer menos cinema, acho que eu vou fazer menos cinema por questões físicas, do quanto eu aguento trabalhar mesmo aos 50 anos, mas principalmente porque eu estarei no teatro. Isso tem acontecido há 5 anos, eu tenho dito não para algumas coisas lindas de cinema, para poder pegar espetáculo e sair andando pelo Brasil, para poder estar com as pessoas de novo, corpo a corpo. A Covid nos impediu, foi duro para mim, foi bruto para mim isso, porque eu estava num fluxo de retomada no palco e meu corpo de ator estava de volta à forma, a forma total, plena da cena teatral. E aí eu tive que me recolher, numa idade que não é bom recolher, né? Eu estava repraticando aquela ginástica do corpo inteiro e da alma, que é o teatro, né? Que é a voz, é dança, é movimento, é verdade, é filosofia, é muita técnica, é uma verdade guiada, né? E é uma emoção maior, que não é a emoção da novela, né? Do melodrama, vocês entendem, né? É a emoção do grande espanto, alegre e triste, sobre quem nós somos, e poder fazer isso juntos, assim. Então, meus planos para pós-pandemia, claro que eu tenho projetos em TV, o Cine Hollywood 2 vai começar agora, no final de dezembro a gente começa a gravar, foi um sucesso do qual eu tenho orgulho. Tem alguns longa-metragens esperando aí para serem rodados, alguns muito especiais para mim, que eu estou doido para que possam ser filmados, eu estarei neles como ator. Tenho 4 filmes na lata para estrear, esperando poder os cinemas abrirem para poder estrear de vez. Alguns começaram online, como Piedade, mas que querem entrar no circuito comercial. Piedade do Cláudio Assis, que eu trouxe para cá. Tem uma comédia com o Edmilson Filho, que eu conheci no Cine Hollywood,
uma comédia para a família toda chamada Cabras da Peste, que não vai aguentar esperar os cinemas, ela vai para Netflix. Tem um filme lindo, lindo, que estreou agora na Estônia, num festival presencial, chamado Clube dos Anjos, baseado no Luiz Fernando Veríssimo, grande escritor, cronista, jornalista e crítico do Brasil, né? O Luiz Fernando Veríssimo, o Clube dos Anjos, deve estrear depois da pandemia, do Ângelo Defante. É um longa incrível. E um filme pernambucano que eu estou muito curioso. Está pronto, vai esperar também. Provavelmente vai estar estreando online, em festivais por aí, mas vamos esperar baixar a pandemia. Chama-se Carro Rei, da Renata Pinheiro, uma diretora de arte pernambucana, que se tornou diretora de cinema, com filmes de pouca visibilidade nas salas comerciais, mas de muita visibilidade pelo mundo afora, em festivais. E esse é o terceiro longa dela. Ela fez a direção de arte do meu longa, e eu conheci ela nos filmes todos do Cláudio Assis. Foi formada pelo Cláudio Assis, ela era diretora de arte do Amarelo Manga, do Baixio das Bestas, Febre do Rato. Aí depois do Febre do Rato ela já não fazia mais direção de arte, ela já estava fazendo os filmes dela. E aí inverteu tudo e ela me chamou para ser ator dela. Foi lindo. E o filme é uma ficção escrita por ela, é autoral, onde um personagem que sou eu que faço, chama Zé Macaco, se torna, quando ganha algum poder, se torna um fascista. Isso foi antes do bolsonarismo. A gente não sabe como o filme vai ser recebido, porque é um filme de presságio. É um macaco nazista. É um cara que começa muito simplório, um mecânico. Como ele é genial, todo mundo chama ele de macaco, porque ele parece um macaco. Chama Zé Macaco, e eu fiz um macaco mesmo, um chimpanzé. E conforme ele vai ganhando poder, por causa das coisas que ele sabe, ele começa a... Eu não posso dar spoiler, mas ao invés de ele ficar um homem bom, ele pega esse poder tecnológico que ele adquire e de uma certa maneira se vinga de todos os maus tratos que ele sofreu e se torna um tipo de líder fascista. Então a gente estava meio que no presságio do que ia acontecer. Esse filme foi feito antes, um pouco antes do bolsonarismo, e provavelmente ele será uma resposta bonita, ao mesmo tempo fantasiosa. É uma ficção científica agrestina. Mas estou falando isso tudo para dizer, o meu grande sonho é logo poder voltar para o teatro, não só com o espetáculo que eu já estou fazendo, com o espetáculo dos poemas da minha mãe, mas também com o musical Molière, que é um musical antifascista. Eu faço com um elenco enorme, que foi feito no SESI, em São Paulo. Uma peça escrita por uma mexicana que usa a biografia do Molière para falar um pouco como o poder se utiliza dos artistas ao longo da história a seu favor, e quando não serve mais, como que o poder detona. Porque o Molière foi, para quem não sabe, um grande dramaturgo francês, influenciado pela comédia dell'arte e influenciador de quase tudo que nós somos. As comédias de Molière são muito críticas à igreja, ao capitalismo, os patrões são muito criticados, né? O burguês ridículo. São comédias leves, ao mesmo tempo profundamente políticas e críticas. E o rei Luís XIV amava o Molière, ele fazia as peças dentro do castelo. Ele era o bobo da corte do rei e da riqueza francesa. E, num certo momento, achou-se que era preciso acabar com o Molière para poder partir para uma grande guerra em Flandres, e coisa que foi dita durante o bolsonarismo, e fazer uma arte francesa superior, nobre. E aí chamou-se o Racine para ser o grande dramaturgo do rei. Vocês lembram do Roberto Alvim e tudo aquilo que aconteceu na cultura, né? Uma arte nobre, superior, que aconteceu no nazismo. Tudo aconteceu também na França. Então é uma peça sobre isso, sobre como que a arte pode ser demoniada num certo momento para os poderosos fazerem alguma coisa escondido de nós. E eu quero voltar com essa peça, uma peça muito grande, então durante a pandemia não dá. E entrei em alguns editais para fazer outras coisas, ganhei um deles durante a pandemia. Então assim que puder eu vou voltar. É uma homenagem ao movimento armorial,
É uma peça que é uma ópera, uma opereta com narração. Eu narro um conto escrito pelo Ariano Suassuna, e para esse conto o maestro Clóvis Pereira fez uma partitura para orquestra sinfônica. Então eu falo sobre uma orquestra sinfônica, uma narrativa escrita pelo Ariano Suassuna armorial. Chama-se O Cachorro, a Guiné e as Onças. A onça, os cachorros e a Guiné. E a gente vai sair pelo CCBB, quando for possível, com a Orquestra Jovem do Rio, que é um pessoal da Maré, da favela da Maré, que formam uma orquestra sinfônica. Vai ser bem legal. Existe um brilho gigantesco no teu olhar quando tu fala do teatro, sabe? Um brilho que eu enxergo, por exemplo, no olhar de um dos grandes artistas aqui da cidade, que se chama Painho, né? Que é o Manuel. Esse olhar de carinho, de usar a arte, de usar o espaço teatral como uma forma de dizer, sabe? Para além de estar conectado com o outro. Uma das coisas que me pega, e agora eu falo quanto ator, e eu acho que todo ator penedense também gostaria de ouvir isso de ti, é de como é difícil, sabe? E ao mesmo tempo a técnica, a experiência ajuda muito na construção de personagens. Como não contaminar um ao outro? Porque tu já pegou vários personagens nordestinos e eu não consigo ver nada de um no outro, sabe? Como isso? Cara, trabalho de construção, né? Tem desde os métodos mais conhecidos e que é importante estudar, Stanislavski e outros, até o teu jeito pessoal de encarar a construção do personagem. Eu acredito que você deva buscar uma profunda identificação com o personagem, e aí cada ator faz de um jeito, ou cada escola teatral também propõe isso de um jeito, né? Às vezes com distanciamento, às vezes com uma mistura entre você e o personagem, transformando a fala, a dramaturgia em depoimento pessoal. Mas me parece que em mim acontece muito o processo como acontece na formação clássica de um artista. Quer dizer, primeiro você aprende, vamos dizer, um artista plástico contemporâneo, ele não pretende fazer paisagens perfeitas. Para isso, hoje em dia, existe fotografia. Mas ele passa pelo estudo dos clássicos. E ele aprenderá na sala de aula, em algum momento, a fazer esse retrato. Depois disso, ele vai aprender o expressionismo, o impressionismo. Depois disso, ele vai, né? Ele vai caminhar de acordo com a história da arte para conseguir ter técnica suficiente de conhecer e fazer isso tudo, mas sabendo que o que ele está buscando é a sua expressão particular. Então Picasso, por exemplo, que nem é moderno, né? Já está um pouquinho lá atrás, era um cara que fazia paisagens, retratos, e depois foi Miró, falando só de espanhóis. Miró é um cara que depois do clássico foi fazer um desenho que parece desenho de criança, ou uma arte rupestre estilizada. Quer dizer, você trabalha muito para depois abandonar e brincar como uma criança. Então eu faço isso em cada personagem, em cada trabalho. Primeiro eu faço a lição clássica: quem é ele, que sotaque é, qual o nível cultural dele, qual a sexualidade dele. Isso vai dando ideias, como ele se veste, como ele é fisicamente. Eu não sou dado a transformações tão radicais, mas eu gosto. Um é mais aloirado, um é mais gordo, um é mais alto, então eu sinto no meu corpo que ele é maior. Um é mirradinho, um é tímido, um é um gay de armário, o outro é um gay agressivo, um pensa que é gay e nem é. Um é muito corrupto, mas é amoroso, o outro é muito corrupto e nada amoroso. Um é machista, tudo está em mim. Eu vou procurando fora e ao mesmo tempo vou entendendo isso em mim, como é isso em mim. Num certo momento eu já não estou mais pensando nisso, eu já estou sendo eu, mas depois de tudo aquilo preparado, o sotaque dele foi preparado, em geral observando as pessoas do local, né? Muitas vezes até roubando de alguém o sotaque, alguém que está por perto.
dizendo, pô, esse sotaque está não só representando aquele estado, mas também tem algo especial que eu posso roubar para este personagem. Às vezes, é claro, na cultura mais pop de mercado, não dá tempo de fazer isso tudo. Aí você usa o que você já sabia. Pega um sotaque que você já tinha conseguido aprender e reutiliza. Mas nos trabalhos mais bonitos tem esse processo todo. É assim que não se perde de um personagem para o outro e tal. Mas eu vou te falar uma coisa que vai te aliviar. Também não tem problema se você repetir várias características de um personagem no outro, porque também é uma caminhada. Vou dar um exemplo. Eu fiz um personagem que era baseado no Mazzaropi. Era uma homenagem ao Mazzaropi, no Tapete Vermelho. Um caipira profundo paulistano, do interior de São Paulo, que quer levar o filho dele para ver um filme do Mazzaropi no cinema. E era uma homenagem mesmo ao Mazzaropi, eu imitava o Mazzaropi. Então eu fui estudar o Mazzaropi. Eu vi todos os filmes do Mazzaropi e imitei o Mazzaropi. O personagem era como se fosse o Mazzaropi. E aí foi dando meus tons também. Eu fui criado no interior de São Paulo, minha mãe morreu muito cedo, eu fui criado pelos meus avós belgas, em Atibaia, com muitos vizinhos que eram jacatatus, que eram as crianças com quem eu brincava. Casa de piso casa de taipa com piso de terra, com as galinhas ciscando no chão da sala. Passava um porco, às vezes, no meio da sala. Sai, porco! Você olhava pra cima do fogão de lenha, tava a mãe dele pendurada lá, toda defumando, a porca toda fatiada. Então eu tinha uma memória boa disso tudo, mas não tinha trabalhado ainda isso. Foi 2005. Na sequência, eu fui chamado para fazer uma novela chamada América, que o personagem era um peão de rodeio do interior paulistano. Então, eu utilizei minhas memórias de infância, o Mazzaropi, para fazer o Tapete Vermelho, e do Tapete Vermelho eu fui pro Carreirinha. O Carreirinha era um descendente do meu personagem. Era um descendente do Mazzaropi. Eu não queria mais o Mazzaropi com seus cacuetes, mas eu queria tudo que eu tinha acabado de viver no Tapete Vermelho. Me perguntaram, você não quer fazer o filme depois da novela? Você vai ficar muito cansado de fazer. Eu tinha acabado da Cor do Pecado. Então você vai sair da novela, vai fazer um longa-metragem que você protagoniza e vai cair na América. Eu falei, é melhor eu não inverter. Melhor eu pegar o antepassado do Carreirinha e ir pro Carreirinha do que eu fazer o Carreirinha e depois cair no passado. Então eu digo assim, às vezes essa coisa se repete e é bom que se repita. O Carreirinha é fruto de um outro trabalho, com aquele sotaque. Eu nem retrabalhei o sotaque, eu só não imitei o Mazzaropi. E tinha uma outra roupa, tinha roupa de peão. Mas era isso, eu estava vindo daquilo. O João Grilo eu tinha testado no Kenoma, que foi feito no Jequitinhonha. Fiz um personagem que era um Pedro Malazartes, chamava Pedro. E ele era vesguinho, só que ele era mineiro. Quando veio o Grilo, alguns anos depois, eu falei, eu estou nesse arquétipo de novo. Ele é o Pedro retrabalhado. Eu já tinha feito o Malazartes, que é o mesmo arquétipo do João Grilo. Muito esperto, amoral, sobrevivendo aos ricos, enganando os ricos, com uma alegria incrível, apesar da desgraça. E por aí vai. Então, às vezes, não sei se eu te respondi. Acho que eu te respondi bem. Mas, às vezes, também repetir é bom. Eu fui chamado agora para fazer uma série que vai ser gravada no segundo semestre, se a pandemia nos deixar. É para Globoplay e é produzida pelos grupos Globo e Afroreg, que é uma ONG, sobre as milícias no Rio de Janeiro e os líderes comunitários das favelas. Eu vou fazer gêmeos. Um deles é um cara que sai da prisão, um ex-policial, que sai da prisão e inaugura as milícias numa favela. E o outro gêmeo é um líder comunitário, super preocupado com o bem-estar e a valorização das pessoas. Eu fiquei com medo quando me disseram, são 2 personagens e tal. E aí o que me deu calma foi, faz muito tempo, mas eu fiz Cidade de Deus, eu subi o morro, eu fiquei 4 meses com aquela galera. Eu fiz, antes de Cidade de Deus, o primeiro dia do Walter Salles, que
foi um esboço para o Santo Cenoura. Eu acho o Santo Cenoura melhor que esse meu personagem do primeiro dia, que é o Chiquinho. Eu não morava no Rio ainda quando eu fiz o Chiquinho. Eu me esforcei muito para entender o sotaque. A gente subiu o Chapéu Mangueira, filmou lá. Eu fiquei muito atento a tudo, mas eu ainda não morava no Rio e tudo. Ficou bonito o personagem, mas hoje eu vejo que ele era um esboço. Um esboço que depois foi dar no Santo Cenoura. E depois eu não fiz mais esse tipo de personagem, morador do morro. Não fiz mais. Então eu vou retomar esse grupo de personagens 20 anos depois, ou melhor, 10 anos depois. O Cidade de Deus tem uns 10 ou 12 anos, né? 10 anos depois eu vou retomar esses dois personagens. Provavelmente o meu corpo vai lembrar daquilo, né? E eu vou poder utilizar isso que eu aprendi para rascunhar dois personagens do Morro Carioca dos anos 70, mas opostos. Então não vou poder também fazer o mesmo cara. Um é um cara que vai dar no miliciano de hoje em dia, e o outro é um líder de esquerda. Estamos chegando ao fim, né, desse momento memorável para cada um de nós que faz o Movimento 7. E uma das coisas que a gente falou nesse bate-papo super construtivo, de ouvir e compreender pelos olhos de alguém que já viveu o suficiente, tem vivido ainda mais e que vai viver muito mais para nos trazer muito mais coisas, a importância, sabe, do processo para a construção do Mateus que aqui se encontra, né? Do Mateus pessoa, do Mateus profissional. Entende? Qual a importância desse processo? Eu pretendo que aos poucos, isso já está acontecendo, meu trabalho e minha vida sejam a mesma coisa. Eu não quero ter uma divisão entre o que eu vivo e o meu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós deveríamos buscar. Não separar mais o trabalho e o lazer, ou o trabalho e o amor. Deveria ser tudo uma coisa só. Eu tenho lutado por isso. Aos poucos, por causa disso também, os personagens vão se misturando comigo, e os momentos em que eu fico sem trabalhar, ao invés de serem umas férias prazerosas, são quase um transtorno, porque eu adoraria estar também fazendo a minha arte e também indo para casa e também frequentando um festival bonito como esse, conhecendo uma nova cidade como foi essa alegria de conhecer Penedo e tal. E também pretendo que isso gere, ao longo do tempo, em todos nós, uma separação definitiva desse trabalho escravo e da vida privada. E principalmente pretendo que cada momento de atuação minha seja uma oração, assim como para os antigos, para os índios, por exemplo. Tudo é uma oração, não só fazer a comida e caçar, mas também amar e ter um filho e construir uma cesta de barro, ou trançar umas folhas de uma bananeira para fazer um pote. Que tudo seja uma grande cerimônia. Os orientais têm isso. Que tudo na sua vida seja um cerimonial bonito e libertador. Pretendo. Não sei se o mundo vai deixar, mas pretendo isso. Me misturar cada vez mais com o meu trabalho, e ver pessoas se misturando, e que a gente viva em oração, numa oração saudável, sem igrejas ricas mandando na gente, sem bispos pervertidos mandando na gente, né? Sem políticos pervertidos mandando na gente. Que o trabalho e o prazer sejam uma coisa só para os nossos descendentes daqui a muito tempo. E é isso, coisas que a gente fala quando toma coragem de dizer coisas bonitas. A gente nunca quer parecer piegas, né? Mas tem uma parte que é piegas mesmo, a gente deseja isso. Eu tenho dito, e vou falar para vocês, eu pretendo que sempre que o meu teatro seja uma prece. Desde o Dia da Vertigem, os outros espetáculos que eu fiz, agora a peça da mamãe, a próxima que eu farei, eu pretendo sempre que a gente, ou rindo, ou chorando, ou respeitosa, ou desrespeitosamente, estejamos
rezando juntos, livres. Juntos. Agora eu queria que tu se sentisse livre para fazer qualquer comentário, né, sobre a nossa querida Penedo, né? O que tu leva dessa cidade, deste campo, da gente, sabe, que agora também é um pouco teu. É isso, agora já é mais um dos lugares onde eu estive e que eu amei. Um pouquinho mais do meu Brasil que eu conheci. Tá com vocês, por exemplo, é um incrível, vocês já são parte do meu coração. Para vocês saberem, segredo, já estamos armando um jeito de eu poder trazer meu espetáculo aqui, pós-pandemia. O Coletivo 7 está responsável em mexer esses pauzinhos, junto comigo e minha produtora Miriam. Então, já entrou como um lugar do meu coração, cheio de pobrezas e riquezas, cheio de alegrias e tristezas, como é esse Brasil todo, né? Uma gente maravilhosa, a maior parte dessa gente condenada ao trabalho forçado ou à ignorância, mas um desejo enorme de trazer para junto e aprender com elas e também que elas sejam mais felizes a cada geração. É isso. Que maravilha. É uma aula gigantesca para mim enquanto pessoa, para mim enquanto artista, sabe, que me faço artista. Matheus, muito obrigado em nome de todo o Movimento 7 por este momento ímpar nas nossas vidas, por este momento memorável, por este momento construtivo pra gente. Um período tão louco, tão absurdo, ter alguém para nos dizer um acalanto, uma forma de ao mesmo tempo que um guia. Então, muito obrigado. Seja muito bem-vindo a Penedo todas as vezes que você quiser vir. Das vezes possíveis, nós estaremos aqui para te receber. Nós vamos armar juntos a minha próxima volta. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu adorei e eu que agradeço. Não é tão comum a gente ter a liberdade para falar sobre coisas amplas da nossa vida de ator e brasileiro, e tá com você, teu olhar e tudo. Isso me ensina. No fundo, eu falei coisas bonitas, mas no fundo, cada um sabe, eu sou só isso. Sou um cara aí tentando. Então, vocês darem atenção ao que eu tenho a dizer, é para mim um presente. No mínimo um abraço. No mínimo um abraço. Olha que coisa boa na pandemia abraçar alguém. Que maravilha.